O tema da mensagem é o caminho de volta à árvore da vida. Esse é o tema da mensagem. Mas antes de falar de vida, eu quero falar de morte. É bom, porque é bom sempre começar com um contraste, né? Nós seres humanos, desde que nós nos entendemos de gente, nós estamos convivendo com a morte, né? Pessoas morrem, pessoas nascem todos os dias. Meu filho Moisés tem 6 meses que ele nasceu. Mas, em solidão e também em outro lugar, com certeza já morreu alguém. E nós, seres humanos, nunca aceitamos a morte. Apesar dela ser uma coisa muito comum, né? Porque quem não já viu alguém que morreu? Todo mundo já tem visto alguém que morreu. Mas nós não aceitamos. E principalmente quando a morte está entre a nossa família. É que nós não aceitamos mesmo. A gente já não aceita a morte dos outros, imagina dentro da nossa própria família, nós não aceitamos a morte. E a morte sempre é um lugar de tristeza. Muitas vezes a pessoa morre com 90 anos de idade, mas a família não queria que morresse. Viveu muito tempo, Deus foi bom e deu uma longa vida para ela, mas a pessoa morre com 90 anos de idade e a família diz, podia viver mais um pouquinho, porque o ser humano não aceita a morte. E não é só você não, todo mundo é assim, ninguém aceita a morte. Se pudéssemos, viveríamos para sempre. E aos nossos entes queridos, a nossa família também, todo mundo viveria para sempre. Ninguém iria morrer. Mas, se temos uma certeza, se estamos vivos aqui, temos uma certeza que um dia iremos morrer. Eu um dia vou morrer. Você que está me ouvindo, um dia vai morrer. Então, a morte é a única certeza que o ser humano tem. Todo mundo pode ter uma certeza na vida, a certeza que um dia vai morrer. E essa mensagem, a morte, é uma mensagem que incomoda as pessoas, porque tem gente que não gosta nem de ouvir essa palavra, morte. Tem gente que só de ouvir essa palavra não gosta de ouvir a palavra morte. Mas a morte é uma coisa que nós devemos conviver, é uma coisa que nós temos que aceitar. Mas eu tenho uma coisa para falar para vocês. Esse sentimento de não aceitar a morte, de querer viver para sempre, foi Deus que colocou no nosso coração. Deus não nos criou para morrer. Deus nos criou para sermos eternos. E esse sentimento da eternidade está dentro do nosso coração porque foi colocado por Deus. E tem gente querendo buscar, né, a imortalidade pelos seus próprios meios. Eu vi uma reportagem, né, que lá nos Estados Unidos existem hospitais onde eles pegam corpos de pessoas que já morreram e congelam. Para quê? Para que no dia, quando a ciência estiver avançada, poder trazer de volta à vida. Quando não é o corpo inteiro do defunto, é só a cabeça. Congelam a cabeça, porque nos Estados Unidos tem isso, para conservar, para um dia ressuscitar. Eu tenho certeza que não vai ressuscitar, né? Porque tem uma coisa que a ciência pode estudar e nunca vai conseguir fazer. É a alma voltar de volta para o corpo. Porque a alma vem de Deus. E quando a pessoa morre, a alma volta para Deus. E a carne se torna pó. O espírito volta para Deus. E a carne se torna pó. Porque do pó veio e do pó voltará. Mas eles podem tentar à vontade, mas nunca vão trazer a alma de volta. Porque quem tem a alma é Deus. Mas vamos falar sobre isso. Como assim? Foi Deus que colocou em nós essa vontade de eternidade, né? Vamos falar hoje sobre a árvore da vida, que não é um assunto muito comum nas igrejas evangélicas. Valeu, Riquinho. Que não é um assunto muito comum nas igrejas evangélicas. Eu mesmo vim conhecer isso já velho. Mas quando eu descobri, mudou, né, minha visão, né, da palavra de Deus.
Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis capítulo 2. Abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 9. Gênesis 2, 9. Amém? A palavra do Senhor diz assim: do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvore, agradável à vista e boa para o alimento. A árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vamos lá para você entender. Existia duas árvores no meio do jardim do Éden: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não é uma árvore só, são duas árvores. A da vida não precisa eu explicar muito, né? A árvore da vida, o que é que ela dá? Vida eterna. Vida eterna. O homem comendo da árvore da vida viveria eternamente no jardim do Éden com Deus. Tem coisa melhor, pastor? Viver a eternidade junto com Deus no jardim do Éden? Então, a primeira árvore, a árvore da vida, dava vida eterna àquele que comesse. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa eu não preciso explicar muito, porque essas daí você já conhece. A primeira, que é a árvore da vida, você não conhece muito não, mas a segunda você já sabe, né? Deus falou o quê? Para Adão e Eva, né? Quer dizer, para Adão. E Adão passou a mensagem para Eva. De todas as árvores poderiam comer livremente, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque se um dia eles comerem, eles iriam o quê? Morrer. A morte. E aí, irmão, que entrou a morte no mundo. Uma coisa também que é bom nós observarmos. O homem não foi criado eterno. No ser humano não estava a eternidade ainda. Quando Adão e Eva foram criados, eles não eram eternos. Mas a eternidade estava ao seu alcance. Porque no dia que eles comessem da árvore da vida, viveriam eternamente. Nós já sabemos da história. A Bíblia não tem nenhum relato que eles comeram da árvore da vida. Não. Eles não comeram da árvore da vida. Porque se comessem, estaria registrado na palavra. Mas em vez deles comerem da árvore da vida e viverem eternamente, eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, assim trazendo a morte para a humanidade. Então, só para você entender, o ser humano não é criado eterno. Ele não viveria eternamente. Mas a eternidade estava ao alcance do homem, se ele escolhesse comer da árvore da vida. Então, a partir daí, o homem se tornou um pecador, porque desobedeceu a Deus, e agora não teria mais acesso à eternidade, mas agora seria mortal, iria morrer. A árvore da vida estava à disposição do homem. Ela representava vida eterna, comunhão com Deus, dependência total. O homem poderia comer da árvore da vida e viver eternamente. Deus nunca disse que o homem não poderia comer da árvore da vida. Deus proibiu dele comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. A proibição era clara. Deus disse: não comereis da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque Deus repreende dizendo: no dia que delas comeres, certamente morrerás. O pecado começa com o homem que vivia. O pecado começa com o homem, né? Querendo viver sem Deus. Viver através do que ele imaginava o que é certo, o que era errado. Porque Adão e Eva sabiam o que era certo, o que era errado, mas através de Deus.
Porque muita gente diz que ele não sabia o que era certo e errado. Sim, eles sabiam o que era certo e o que era errado. Mas quem estava mostrando para ele o que era certo e o que era errado era Deus. Porque Deus diz, é errado comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não como. Então, eles desobedeceram a Deus e buscaram fazer coisas que pareciam certo aos olhos deles. Mas para Deus não era o correto. A desobediência trouxe o quê? Morte. A partir daí, estava negado o acesso à árvore da vida. E a morte passou a habitar. E o homem se tornou um ser mortal, que agora poderia morrer. Com Adão e Eva desobedecendo a Deus, entrou o pecado no mundo, entrou a morte. Houve separação entre Deus e o homem. E outra coisa também, vamos continuar essa leitura. Gênesis 3. Gênesis capítulo 3, do versículo 22 ao 24. Deus agora proíbe o acesso à árvore da vida. Gênesis 3, do 22 ao 24. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor, pois, lançou fora do jardim, a fim de lavrar a terra que fora tomada, e expulsou o homem, colocando querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de suas espadas revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Agora, o ser humano tinha comido da árvore do conhecimento do bem e do mal. E da mesma forma, como quando Deus se reúne com a Trindade e diz, vamos fazer o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, Deus se reúne com a Trindade novamente e diz, agora o ser humano se tornou conhecedor do bem e do mal. Não deixaremos que coma da árvore da vida e viva eternamente. Vamos lançar ele fora do jardim. Até no castigo de Deus existe amor. Por que existe amor até no castigo de Deus? Porque se o homem tivesse comido o fruto da árvore da vida, ele seria um pecador eterno. Ele viveria eternamente em desobediência a Deus. Ele passaria a ser um pecador eterno e não poderia mais ser remido. Não poderia ter remissão. Não poderia ter salvação. Porque, da mesma forma, é o diabo e seus anjos. O diabo, ele é um pecador eterno. Porque os anjos, o diabo, Satanás, os seus anjos, eles são seres imortais. E eles são pecadores. Por isso que não existe salvação, nem para o diabo e nem para os seus anjos. Porque eles são pecadores imortais. Então eles já estão condenados. A Bíblia diz que o diabo e seus anjos já estão condenados. Agora, para o homem, existe ainda salvação. Porque o homem é um ser mortal ainda. Então, ele pode morrer e depois da morte, existe o que a Bíblia nos ensina? A ressurreição. E na ressurreição pode haver justificação, pode haver glorificação. Pode haver salvação. Por enquanto, nós estamos no processo ainda. Mas quando os nossos dias aqui na terra acabarem, quando nós morrermos, a morte não é o final para nós. A morte agora é a espera da promessa. Que promessa é essa? A promessa de assim como Cristo morreu e ressuscitou e se sentou à direita do Deus Pai, aquele que crê em Jesus não morrerá. Porque é isso que Cristo falou para Marta e Maria, as irmãs de Lázaro. Quem crê em mim não morrerá.
mesmo que esteja morto, viverá. Marta e Maria pensam que Jesus estava falando do dia do juízo final. Que ela diz, nós sabemos que ele vai ressuscitar no dia do juízo final, mas Jesus disse, não, é hoje. Naquele dia, Lázaro foi ressuscitado dos mortos. Mas a questão é que Deus fez isso por misericórdia. Deus expulsou o homem do jardim do Éden por amor. Porque como ele ainda não tinha comido da árvore da vida, ele ainda poderia ter a chance de comer novamente. Comer novamente? Sim. Existe uma promessa. Apocalipse, abra a sua Bíblia. Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. Apocalipse 2, capítulo 2, versículo 7 diz: ao vencedor darei de comer da árvore da vida, que está onde? No jardim de Deus, né? Na cidade de Deus, na cidade celestial. Deixa eu até abrir aqui. Eu vou ler na minha versão. Apocalipse 2, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. O paraíso, o jardim do Éden, não está mais aqui na terra. Já faz muito tempo que ele saiu daqui. Mas lá no céu existe o paraíso de Deus. E nesse paraíso de Deus existe a árvore da vida. E o próprio Deus diz que ao vencedor, aquele que permanecer firme até o fim, não é aquele que começar e no meio do caminho parar, ou aquele que começou e não terminou, não, é aquele que for fiel até o fim. A Bíblia diz, ao vencedor, darei que coma da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. E comendo da árvore da vida, acontece o quê? Viverei eternamente ao lado de Deus nos céus. Jesus, ele também se considera uma árvore. Jesus, ele fala, eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o lavrador. Todo aquele ramo que não der fruto, ele vai cortar e lançar fora. Mas todo aquele ramo que der fruto, ele vai limpar para que dê mais frutos ainda. O próprio Cristo veio servir como a árvore da vida. O caminho de volta a Deus. Ele foi levantado assim como uma árvore, no madeiro. Madeira é feita de quê? A madeira, a cruz. A cruz é feita de madeira. Jesus representava ali na cruz a árvore também da vida. Jesus é a árvore da vida. Se queremos ter o acesso à árvore da vida, precisamos ir para Cristo. Que é Cristo que dá a gente o acesso da árvore da vida. A árvore da vida aparece novamente, agora como promessa para aqueles crentes verdadeiros, aqueles crentes fiéis, aqueles que permanecerem firmes até o fim. Poderão comer da árvore da vida. E assim alcançar a eternidade. Agora sim, vamos alcançar a eternidade. A Bíblia diz que vamos viver eternamente e não iremos morrer. E a Bíblia diz mais. A Bíblia diz que lá no céu não haverá choro, não haverá dor, não haverá enfermidade, não haverá doença. Porque isso tudo era aqui na terra. Na terra, aonde o pecado entrou, onde a morte entrou. Mas no céu não existe morte. A morte foi vencida na cruz por Cristo. E a morte vai ser aniquilada. Até a própria Bíblia diz que no dia do juízo final vai pegar o diabo, os seus anjos, a morte e vai destruir tudo. Então é um motivo de nós nos alegrarmos, é um motivo de vermos as promessas de Deus que Ele tem para nós, para aqueles que permanecerem firmes, fiéis até o fim. Adão perdeu o acesso da árvore da vida. Não pôde mais comer.
Mas os crentes fiéis vão poder comer da árvore da vida. Você está vivendo segundo o que Deus, as orientações de Deus, ou segundo as suas próprias vontades? Quando Adão escolheu fazer o que parecia bom aos seus olhos, ele acabou morrendo, espiritualmente falando e fisicamente também. Temos que ser guiados não pelas nossas próprias convicções ou pelo que nós achamos que é certo ou que é errado, mas orientados por Deus. Então busque a orientação dele. Porque se você for andar com as suas próprias pernas, você vai tropeçar e vai cair. Está buscando vida ou vivendo no erro? A vida verdadeira está em Cristo. A vida verdadeira está no Senhor Jesus. Ele é a vida. O resto é ilusão. O resto é morte, é destruição. A decisão de Adão ainda ecoa hoje nas nossas escolhas. Todo dia temos que escolher ou a vida ou é a morte. Obediência ou obediência. Quer dizer, desobediência ou obediência. No Éden, o homem perdeu o acesso à árvore da vida. Em Cristo, o homem pode recuperar o acesso à árvore da vida. O acesso à árvore da vida tinha 2 querubins guardando o caminho da árvore da vida. Agora temos Jesus. E Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E o acesso à árvore da vida foi restaurado novamente, não pelo primeiro Adão, que o primeiro Adão pecou e desobedeceu a Deus, mas pelo segundo Adão, que não pecou e trouxe salvação, restauração e vida eterna para todo aquele que crê. Em Apocalipse nós temos a promessa: ao vencedor darei para comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Só um caminho de volta para a árvore da vida, que é Jesus Cristo. Quer viver eternamente? Não como o pessoal dos Estados Unidos, né? Que eles ali é a loucura. Quer viver eternamente? É através de Cristo Jesus. Não é para nós termos medo da morte. O crente não precisa ter medo de morrer, porque eu sei que no dia que eu morrer, a Bíblia diz que eu irei ressuscitar. E no dia que eu ressuscitar, estarei para sempre ao lado de Deus. E poderei ter acesso à árvore da vida e viver eternamente com Deus. Amém. E essa é a mensagem que eu espero que Deus tenha tocado no seu coração. Amém.